Olá, o meu nome é José Colarejo. Sou engenheiro mecânico e vamos proceder a uma formação sobre medição de caudal e de volume de água. Continuando a nossa formação sobre medição de caudal e de volumes de água, vamos agora analisar o módulo a que chamamos 2B, também sobre medidores de caudal e de contadores de água, mas na vertente da medição comercial ou industrial. Existe um bloco de apontamento histórico, existe uma definição dos princípios de medição e depois passamos à análise dos vários tipos de contadores que são suscetíveis de serem usados. Começando pelo apontamento histórico, vamos ver sistemas de medição ao longo dos tempos. São sistemas de medição de escoamento em superfície livre, dita canal aberto. Vem da noite dos tempos a necessidade de gerir as instalações de distribuição de água. Já no Antigo Egito, a arqueologia atual tem feito o levantamento de situações de obra de engenharia hidráulica que são verdadeiramente notáveis. Existem vários canais e vários sistemas que ainda hoje são usados na hidráulica, destinados, por assim dizer, a domar as inundações do Nilo e a fazer a distribuição da água até aos locais que eram convenientes. Naturalmente que essa distribuição de água baseava-se em obras públicas e, por consequência, teriam de ser pagas pelos utilizadores destinatários dessa distribuição de água. Para isso havia sistemas de medição que ainda hoje este princípio é usado, são os chamados descarregadores, e que vemos exemplos, naturalmente bem mais recentes do que os do Egito, mas alguns deles bem antigos, em que se verifica a utilização do princípio do descarregador, que consiste na medição da altura da crista de onda imediatamente a montante do local onde o descarregador está a obstruir a passagem de água. Vemos aqui essa representação, neste caso recomendado a que seja a uma distância de 4 vezes a altura da profundidade da água. O mesmo princípio de descarregador nós vemos nos tempos modernos, no caso concreto, a medir o escoamento de um canal de águas residuais. Mas é exatamente o mesmo princípio. Os princípios de medição, que tanto são usados em canal aberto como em condutas fechadas cheias, basicamente são ou a medição direta do volume de água passada ou a medição da velocidade da água. Não há terceiro princípio que se saiba. Os tipos de medidores utilizados têm que ver com o objetivo deles. Podemos considerar um medidor de caudal, simplesmente designado como caudalímetro, que é qualquer instrumento de medição de qualquer tecnologia capaz de fornecer indicação do valor instantâneo do caudal de um fluido que passa numa conduta. Ou então, o conceito de contador de água, que será um instrumento concebido para medir, totalizar e indicar o volume nas condições da medição da água que passa através do transdutor de medição. Esta é uma definição formal, segundo o Decreto-Lei nº 45/2017 e também segundo a norma nacional, europeia e internacional NPEN ISO 4064. Resulta desta definição que qualquer caudalímetro pode ser utilizado como contador de água, sendo essa normalmente a sua função em sistemas de abastecimento de água, já que o objetivo principal desses instrumentos é o de medir de volumes passados, independentemente da tecnologia utilizada, seja para efeitos de faturação, seja para efeitos de determinação de balanços hídricos. Os medidores utilizados para condutas fechadas cheias podem ser volumétricos, se usarem princípios volumétricos, que poderão ser de disco notante ou de âmbulo oscilante, ou de velocidade, que podem ser, conforme a tecnologia usada, turbina monojacto, turbina multijacto, de hélice, também chamados Voltman, ou
a família dos caudalímetros, de que existem diversos princípios de funcionamento, mas em que na indústria da água usamos os ultrassónicos e os eletromagnéticos. Existem outros, mas normalmente não são usados para efeitos de faturação. Sendo assim, vamos passar à análise dos diversos contadores, que agora sim, contadores mecânicos e eletrónicos utilizados na medição comercial ou industrial. Comecemos pela medição volumétrica, contadores volumétricos, em que estamos aqui a ver contadores volumétricos de calibre elevado, normalmente de diâmetro 25 a diâmetro 65. Na medição velocimétrica, temos contadores multijacto, de que estamos a ver aqui também dois exemplos de contadores multijacto de calibre elevado, também de diâmetro nominal 25 a 65. Neste caso, é um contador de ligação roscada, com corpo em latão. Neste caso, é um contador de ligação flangeada, com corpo normalmente de ferro fundido ou de aço vazado. De notar que, por serem contadores multijacto, quaisquer deles têm o famoso regulador de bypass, aqui tapado pelo bujão que depois é selado. No caso dos contadores monojacto, há que terem atenção o tipo de turbina. Os contadores monojacto e também os multijacto são todos constituídos por uma turbina a que chamamos molinete, ou seja, é uma turbina de pás planas em que o escoamento se faz de forma perpendicular ao eixo da turbina. Geralmente, esta turbina está na posição vertical. Não é condição sine qua non, mas é o caso normal. É a posição vertical e o escoamento tangencial à turbina e de forma perpendicular ao eixo da turbina. Resultam daqui contadores de que vemos aqui uma representação em diagrama, geralmente de calibres elevados, mas não demasiado, portanto, de diâmetro nominal 50 a diâmetro nominal 150, podendo haver mais conforme os fabricantes. E vemos aqui fotografias reais de dois fabricantes diferentes desse tipo de contadores. Sempre de notar que, por serem contadores monojactos, o ataque à turbina é excêntrico e isso vê-se claramente na posição das tubeiras. Depois, dentro dos contadores ainda mecânicos, mas de medição velocimétrica, temos o contador a que convencionalmente se chama Voltman. O contador Voltman baseia-se numa turbina helicoidal, que portanto difere da outra a que chamamos molinete, porque o escoamento se processa segundo o eixo da turbina. A turbina, na maior parte dos casos, está em posição horizontal, também podendo estar na posição vertical, mas a condição de ser do tipo Voltman é que o escoamento se faça segundo o eixo da turbina. Porque o desenvolvimento das pás da turbina helicoidal produz uma ação de rotação sobre a turbina. A solução mais convencional destes contadores, aqui representada esquematicamente, consiste no chamado contador Voltman de rota horizontal. Conforme dito atrás, também existe a solução vertical, em que o corpo do contador tem uma forma de voluta e que obriga a água a contornar essa voluta e a percorrer a turbina segundo o seu eixo, mas numa posição vertical. Vemos aqui as representações esquemáticas de um e de outro modelo de contador Voltman e vemos aqui fotos reais de um e do outro, em que à vista são relativamente similares, mas identificam-se bem na medida em que o contador de rotor vertical tem aqui estes pescoços do desenvolvimento da voluta interna, enquanto o contador horizontal é um tubo a direito. Estes contadores de desenvolvimento horizontal, muitos deles
permitem desmontar o mecanismo interior sem necessidade de retirar o corpo do contador da conduta. Também acontece que, por vezes, o mesmo mecanismo, do ponto de vista de compatibilidade geométrica, pode ser colocado em vários diâmetros de corpo. Naturalmente que isso corresponde a contadores de diferentes características, sendo que o mecanismo é de compatibilidade geométrica, mas a nível do conjunto de engrenagens do totalizador são diferentes. Portanto, é preciso, nestes casos, ao fazer a substituição de um mecanismo destes no campo, não se troque, por exemplo, um mecanismo de um DN65 com um de um DN80. Dará seguramente mau resultado na medição. No caso de contadores Voltman de muito grande dimensão, e quando estamos a falar de muito grande dimensão, estamos a falar de DNs 400 até 1000, o mecanismo apenas abrange uma zona restrita do todo da secção transversa da conduta. É aqui que é importante que o perfil de velocidades que foi referido no módulo da hidráulica não seja perturbado, porque a turbina está a medir uma determinada zona, partindo do princípio que o que se passa no resto da zona será idêntico ou simétrico. Portanto, se houver perturbação no escoamento, vai haver seguramente erro de medição. Há um outro tipo de contadores, ainda na gama dos mecânicos, que se chamam os contadores conjugados. O conceito do contador conjugado, no fundo, é um conceito misto, porque sendo conhecido que os grandes contadores mecânicos têm dificuldade em medir sob regimes de baixos caudais, não os medem. Mas, por outro lado, os pequenos contadores são vocacionados apenas para medir baixos caudais, mas naturalmente têm limites superiores que não podem exceder. Surge então aqui o conceito de um contador conjugado, que no fundo é um conjunto constituído por um grande contador, geralmente um contador do tipo Voltman, a que se dá o nome de contador primário, um pequeno contador, que poderá ser volumétrico ou de velocidade, a que se dá o nome de contador secundário, e uma válvula de comutação que determina qual dos contadores se fará a passagem do escoamento consoante o valor do caudal naquele momento. Vemos aqui uma representação de um contador conjugado, em que temos aqui um grande contador Voltman, temos aqui apenas de forma simbólica representado o contador secundário em derivação e temos aqui a válvula comutadora que é acionada por mola. Num estado de baixo caudal, esta válvula está fechada, o estado de repouso dela é fechado, a água vem, deriva para o contador secundário e entra à parte de trás da zona de vedação da válvula. Aumentando o caudal de escoamento, o aumento da pressão dinâmica fará com que a válvula, no momento que foi calculado para isso, abra e a água passe a escoar-se diretamente através do contador principal, podendo alguma também passar pelo contador secundário, sendo que a totalidade do volume passado é a soma das leituras dos dois contadores. Vemos aqui o aspecto da constituição de um contador conjugado, em que vemos um grande contador Voltman como contador principal, um pequeno contador secundário acoplado e a válvula aqui montada. Este conjunto fica relativamente comprido, o que era um inconveniente, pelo que a evolução construtiva seguinte foi aquilo que na época ficou conhecido como o 3 em 1, em que o conjunto completo cabe no comprimento normalizado do contador principal, sendo que tanto a válvula como o contador secundário se integram numa forma especial do corpo do contador principal. A evolução desta solução passa pela situação atual, em que o contador secundário é integrado dentro do conjunto total como sendo um cartucho de integração no corpo do contador. Temos aqui dois aspectos construtivos de dois fabricantes diferentes, mas a filosofia é em tudo idêntica. Passando a contadores
que agora já não são mecânicos, vamos ver o chamado caudalímetro eletromagnético. O caudalímetro eletromagnético funciona segundo a lei de Faraday da indução eletromagnética. E o que é que nos diz a lei de Faraday? Diz-nos que quando um condutor elétrico se move no seio de um campo magnético, é nele induzida uma força eletromotriz proporcional ao valor do campo e à velocidade do deslocamento. Costuma-se apontar, nestes casos, a chamada regra dos 3 dedos da mão esquerda. Se os 3 dedos da mão esquerda forem colocados de forma a fazer ângulos ortogonais, o polegar indica o sentido do campo magnético, vulgarmente designado por B. O indicador indica o sentido do deslocamento do escoamento, ou do condutor. E o dedo médio indica o sentido da força eletromotriz induzida. Temos aqui uma representação esquemática de um caudalímetro eletromagnético grande, digamos assim, em que vemos um campo magnético gerado por 2 bobinas que, obviamente, vão ser alimentadas eletricamente a partir do exterior. Então, temos aqui o campo magnético entre as 2 bobinas. Temos o fluido condutor, que é a água, e a água potável é um fluido condutor que tem uma determinada velocidade de deslocamento dentro do tubo de medição do contador. E temos 2 elétrodos colocados de forma transversal e diametralmente oposta no eixo do tubo de medição, aonde vai ser captada a força eletromotriz induzida no seio do fluido. Faz-se notar que, dado o ponto de vista construtivo, ser um tubo de ferro ou de aço vazado, que é um material condutor, para que este princípio possa funcionar, esse tubo tem que ser encamisado interiormente por um isolamento interior. Portanto, aqui representado, só as cabeças dos elétrodos é que aparecem nesse isolamento e, portanto, todas as correntes elétricas aqui induzidas pelo medidor escapar-se-iam para o ferro se não houvesse este isolamento e, uma vez que ele existe, vão ser apenas captadas pelos 2 elétrodos. Construtivamente, existem caudalímetros que podem ter não só um par de elétrodos, mas 2 ou até 3. Depende da solução adotada pelo fabricante. Este princípio que está aqui representado, nós chamamos-lhe inline, porque é um equipamento que é montado em linha com a conduta. No entanto, existem outras soluções. Estamos aqui ainda a ver uma representação mais direta de um sistema inline, em que temos o sistema primário, também chamado sensor, intercalado na conduta, por isso é que é inline, e temos o elemento secundário ou conversor, que poderá estar aqui acoplado ao primário, ou, o que é mais corrente, por ligação com um cabo, está colocado a algures onde seja mais conveniente para ser feita a leitura. Conforme estava a dizer, para além do chamado inline, temos o sistema de inserção, em que o sistema medidor não é um dispositivo que é intercalado na conduta, mas é algo que é inserido num furo feito na conduta. Quanto ao resto, todo o sistema de funcionamento é absolutamente igual. Temos aqui uma representação de um sistema desses, em que o primário está inserido na conduta num furo que foi praticado nela e o secundário está também a algures. Temos aqui 2 representações de caudalímetros eletromagnéticos. Em ambos os casos, o secundário está acoplado ao primário, em que temos um sistema inline e temos aqui um sistema de inserção. Na medição velocimétrica por equipamentos estáticos, temos os caudalímetros ultrassónicos, que se dividem em 2 espécies. Um é o chamado efeito Doppler, que se baseia na injeção, através de uma sonda, que geralmente é exterior à conduta,
na injeção de um feixe de ultrassons que atravessa a parede da conduta e esse feixe mergulha na água. Acontece que a água, em deslocamento, tem sempre partículas com ela. Traz areias, traz bolhas de ar, há sempre descontinuidades numa água que está em deslocamento. Então, o feixe que é emitido acerta numa dessas partículas e é refletido para uma sonda receptora. Portanto, temos aqui uma emissão, acertou numa partícula, é refletido para essa sonda receptora. Acontece que, pelo chamado efeito Doppler, um efeito desenvolvido também por um físico que se chama Doppler, acontece que a onda refletida tem uma frequência mais baixa do que a onda emitida. A diferença das duas frequências dá a velocidade a que o objeto que está em movimento se move. Aliás, é o princípio que é usado nos radares de controle de velocidade da circulação automóvel. Só que nos radares é utilizado um feixe de ondas eletromagnéticas, neste caso estamos a utilizar um feixe de ondas ultrassónicas. Cabe aqui dizer porquê ultrassónico. Um ultrassom é um som como outro qualquer. A única particularidade que ele tem é ter uma frequência tão elevada que o ouvido humano não o capta. Nem o ouvido humano, nem o da maior parte dos animais que connosco lidam. Porque se não fosse assim, produziria um ruído que era insuportável. Portanto, o facto de ser ultrassónico não é por nenhuma razão específica, é apenas e só para que eles não sejam audíveis. Este sistema de medição não se pode considerar um sistema perfeito, porque não mede a velocidade real da água, mas sim a velocidade das partículas arrastadas pela água. Na prática, estes equipamentos são úteis para efeitos de avaliação do caudal numa conduta. Consistem num equipamento eletrónico e numa sonda que é agarrada à conduta com uma abraçadeira e, portanto, faz uma avaliação do que se está a passar no interior da conduta. Não serão adequados para efeitos de faturação. O outro tipo de medidores ultrassónicos é o de medição de tempo de trânsito. Consiste num conjunto de duas sondas ultrassónicas, que ambas são emissoras e receptoras de um feixe de ultrassons, colocadas de forma diagonal em relação ao eixo da conduta. Repare-se que o feixe de ultrassons, que é emitido pela sonda T1, e aqui representado como sendo o feixe C1, é emitido sobre a sonda T2 e, uma vez que a posição das sondas é à diagonal, existe uma componente horizontal deste vetor que, no caso do feixe C1, essa componente horizontal é do mesmo sentido do escoamento. Por outro lado, a sonda T2 emite um feixe C2 sobre a sonda T1, em que esse feixe vai em contracorrente com o deslocamento do escoamento. Portanto, sabendo nós qual é a velocidade de propagação de uma onda sonora na água, é lógico que o feixe C2 vai levar mais tempo a chegar à T1 do que o feixe C1 leva a chegar à T2. Medida a diferença de tempo, e por isso é que se chama medição do tempo de trânsito, calcula-se a velocidade do escoamento da água. Estes equipamentos apresentam o aspecto que se vê nestas fotos. Vemos aqui as sondas colocadas à diagonal, que são um elemento perfeitamente identificador deste tipo de caudalímetros, sendo que neste da direita existem dois pares de sondas. É uma solução construtiva que procura ser mais perfeita. Este tem a particularidade de ter o elemento secundário agarrado diretamente ao elemento primário. Neste, o elemento secundário está colocado a algures distante do primário. Recentemente apareceram no mercado equipamentos perfeitamente dirigidos a serem contadores, que trabalham por medição de tempo de trânsito e que têm sensivelmente este aspecto. Vemos aqui também dois pares de sondas
é fazer a medição, e elas estão aqui colocadas transversamente, que é sempre uma característica deste tipo de medição. Existe uma outra variante da medição do tempo de trânsito que é por reflexão, ou seja, a filosofia é exatamente a mesma, os princípios de funcionamento são exatamente os mesmos, só que as duas sondas T1 e T2 estão colocadas do mesmo lado da conduta e funcionam por reflexão na parede oposta. Portanto, o feixe C1 emitido pela sonda T1 vai até à parede oposta e reflete-se para aqui. E o feixe C2 faz o mesmo no sentido contrário. A possibilidade de existirem estas variantes da medição por tempo de trânsito é permitir que existam equipamentos portáteis. Vemos aqui um medidor por medição de tempo de trânsito, portátil, que é aplicado no exterior de uma conduta. Estes equipamentos têm aqui as duas sondas, que são posicionadas numa calha graduada, e existe uma tabela de acompanhamento que nos diz, para uma conduta de um determinado diâmetro e de um determinado material, a que distância é que se colocam as sondas para uma posição de medição ideal, além de outros parâmetros de acompanhamento. Com isto, terminamos o módulo 2B. Agradecemos a vossa atenção. Eventuais perguntas poderão ser dirigidas através do endereço de e-mail que vemos aqui em baixo.